Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade. A gente vai dar um novo início, assim, de estudos e tal. A gente vai falar sobre um livro muito interessante. Mas antes de tudo, a gente vai orar, tá bom? Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia de estudo. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Pai, com a convicção, Senhor, de que o Senhor voltará. E, Pai, com a revelação, Senhor, do Teu livro, que possamos saber estudar, ter sabedoria para aprender mais sobre esse livro tão interessante. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o livro de hoje é um livro muito legal. E eu quero ver se vocês conseguem acertar aí. Qual é o livro que vocês acham que vai ser? Vamos lá? Vou pegar aqui Apocalipse. Então, a gente vai falar mais hoje de como a gente vai estudar o Apocalipse. E a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 1, tá? É mais uma introdução, a gente vai entender como a gente vai estudar isso, vai entender que algumas coisas são complicadas mesmo. É um dos livros mais complicados, então tem muitas divergências, muitas coisas, mas vai dar tudo certo e vocês vão sair daqui, ó, feras. Então, a gente vai começar o nosso estudo falando de alguns avisos e tal, tá? Avisos importantes. Número 1. É normal não entender tudo, né? Então, por exemplo, se você vê alguma coisa e não entender e tudo mais, é normal. Você não precisa ficar envergonhado, com vergonha de falar que você não sabe, que você não entende alguma coisa do Apocalipse. É melhor você falar que não entende, a você fingir que entende, inventar algumas coisas, forçar a barra, entendeu? Então, é isso. A segunda é sobre que a gente tem algumas certezas. É um livro complicado? Mas a gente tem certezas que Jesus vai voltar, certezas da tribulação, como acontecerá, e de tudo que vai acontecer. A gente não sabe data nem hora de quando Jesus vai voltar, mas a gente vai ter certezas claras de juízo vindouro de Deus, tribulação e tudo mais, como eu disse. A gente vai falar sobre profetas, né, do Velho Testamento, que eles vão nos ajudar aqui. Daniel foi o principal profeta que vai nos ajudar. Ezequiel, Zacarias, Isaías, eles vão nos ajudar a entender melhor sobre o Apocalipse, tá bom? E é isso. Agora vamos começar? Bem, a gente tem 2 livros principais, que são Gênesis e Apocalipse. E agora, para a gente entender melhor, eu achei que vocês gostariam de ver essa tabelinha aqui, que é de um livro, e ele deixa muito claro os pontos que a gente pode linkar para conseguir entender melhor. Bem, no paraíso, né, em Gênesis, a gente tem um paraíso que foi perdido. Adão e Eva pecaram, e o paraíso foi perdido, né? E tudo mais. A gente não tem acesso a ele, nem nada. Mas a promessa em Apocalipse é de um paraíso recuperado. Então a gente vai morar no paraíso que Deus fez para restaurar a nossa humanidade, fez para que nós morássemos e nós iremos morar. A primeira cidade foi um fracasso. Mas a gente vai ter uma cidade que vai ser um sucesso, a cidade dos redimidos de Deus. Temos o princípio da maldição, né? Temos várias maldições, né, sentenças que ocorreram depois do pecado, mas a gente tem a promessa em Apocalipse que não haverá mais maldição. A gente tem o matrimônio do primeiro Adão, que tem Adão e Eva, né, tudo mais. Mas a gente vai ter o matrimônio do segundo Adão, Jesus e a igreja. É um símbolo, né, de matrimônio e tudo mais. A gente vai entender isso mais com calma nos próximos capítulos. Mas a gente tá dando aqui uma geral, sabe? A
gente tem as primeiras lágrimas, tristezas, mas a gente tem a promessa de que todas as lágrimas vão ser enxugadas. Temos a entrada de Satanás, mas o julgamento de Satanás no final. Satanás vai ser julgado e tudo mais. Temos a criação antiga, né, de Adão e Eva, e teremos uma nova criação, teremos um corpo glorificado, e a gente vai falar mais em breve sobre isso. Temos a comunhão rompida, né, entre o homem e Deus, e temos a comunhão restaurada. Então, esses são alguns pontos do Apocalipse e Gênesis que vão nos ajudar a gente a entender mais as coisas nessa aventura. Agora, pera aí. O que é o livro de Apocalipse? Estão falando que é complicado, mas calma, não tenha medo. Você vai conseguir sim entender, tá? A gente não vai chegar assim logo com algum medo, né, de aprender, de não conseguir saber as coisas, mas a gente vai saber que o livro de Apocalipse, né, é um livro que João escreveu há 90 anos depois de Cristo, no momento... vamos ler um pouco e conversar. No momento de perseguição da igreja e... Deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei. E, assim, acho que vocês devem saber um pouco sobre a volta de Jesus, né? O Apocalipse, ele fala sobre isso, sobre a promessa da volta de Jesus, conta alguns detalhes e tudo mais. A gente pode fazer uma comparação, como a gente fez, para ilustrar o propósito de Deus em restaurar a humanidade. A gente tem o Gênesis e o Apocalipse que a gente falou, e agora o livro ele trata da volta de Jesus em glória. Nossa esperança, a nossa maior esperança de cristãos tem que ser a volta de Jesus. O João, o autor das cartas, ele escreveu um momento de muita perseguição na ilha de Patmos. Ele estava lá, né, e teve a revelação do Apocalipse. E, cara, o primeiro capítulo, não é porque eu tô dando aula não, mas é um dos mais legais, entendeu? Cola comigo que é sucesso. Vamos ler? Vamos ler agora. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Cara, agora só um adendo assim. Se o tempo estava próximo há 90 anos depois de Cristo e nós estamos em 2020, o tempo está muito próximo, entendeu? Tipo assim, Jesus está voltando e a gente tem que saber, entender sobre o Apocalipse para que a gente possa estar preparado e que a gente possa saber como vão acontecer várias coisas, que eu não vou dar spoiler aqui, mas vão acontecer várias coisas muito interessantes. Várias coisas até, assim, pra gente, coisas assim, realmente inacreditáveis, posso dizer assim. E, continuando a leitura, fala assim: e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém.
Agora, uma coisa interessante que a gente vê aqui é que fala assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, João, ele escreve essa carta inicialmente para 7 igrejas, que elas estão na Ásia. Então, a gente pode perceber que a comunhão em Deus é muito importante e a comunhão com os irmãos. E ao longo desse primeiro capítulo, a gente consegue perceber muito as palavras "e nos fez reis", né? Então, é uma noção assim de igreja, né? Nos fez reis. E fala sobre a glória de Deus. Então, são aspectos muito interessantes, né? Que a gente precisa atentar. A Ele o poder, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Ou seja, todos verão Jesus voltando. Agora a diferença é que nem todos vão estar com Jesus, nem todos vão ao céu, porque temos uma noção de quem for fiel. Vou até adiantar algumas coisas assim, mas quem for fiel vai receber a coroa da vida. Então, assim, é uma promessa para quem for fiel, para quem está obedecendo, né, a palavra de Deus. Todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, porque Jesus virá, não sabemos hora, data. Então, muitas pessoas, elas vão estar vivendo assim, tipo, ok, fazendo o que elas querem e tudo mais. Quando Jesus voltar, elas se lamentarão. Então, como a gente não tem, né, um tempo, uma data específica, isso vai acontecer. Vão acontecer lamentos, pessoas que queriam ter voltado ao tempo e tido comunhão com Jesus, aceitado Jesus, mas já será tarde. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, a paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, descreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos de novo, gente? São 7 igrejas muito importantes. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía... Deixa eu ver aqui, porque saiu do celular, mas deixa eu pegar aqui. Apocalipse. A sua cabeça e seu peito cingido com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A gente vê aqui que tem já começa com um símbolo, né? Com instrumentos, né? Que a gente pode dizer assim, que são os 7 castiçais. E a gente, nesse capítulo, Jesus explica, né? Que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, os castiçais, eles vão representar as 7 igrejas, e as 7 estrelas serão os anjos, né, das 7 igrejas. Né? A representação desse simbolismo está explicado no capítulo 1. Mas tem coisas que a gente vai ver, né, que não vão ser tão claras assim pra gente, né, que ainda é um mistério, né, que ainda vai ser revelado com a gente. Mas o que deve ser importante para vocês lerem e estudarem o Apocalipse é que é a revelação da glória de Deus. Então, assim, vocês veem as descrições aqui sobre Jesus: seus olhos como chama de fogo, seus pés de latão reluzente, seus cabelos brancos como a neve. É uma representação da glória de Deus. É muito lindo isso aqui. E eu espero que vocês vejam isso também no aspecto espiritual. Claro que a gente estuda aqui e conversa e tal, mas que vocês possam realmente sentir, né, a importância desse livro, né, e que é Jesus, a volta de Jesus, que a gente não pode tirar os nossos olhos do foco, que é Jesus, né, a promessa que a gente tem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, então Ele voltará. Então, que vocês possam ter sabedoria, né, para ler esse livro. E a conclusão de hoje é isso, que vocês possam ter aprendido que na Bíblia, no Apocalipse, a gente vai precisar da ajuda de alguns profetas do Antigo Testamento, que a gente vai saber que nem todas as coisas a gente vai entender, né? Assim, a segunda também, que a gente precisa ter certezas também nesse livro, certezas que Jesus vai voltar, que vai ter tribulação, que vai ter julgamento. Isso Deus deixou bem claro pra gente. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E é isso. Espero que todos estejam bem, tá bom?